a carta do Göring, num 31 de julho, sobre a solução final. Foi uma carta enviada do Hermann Göring ao Reinhard Heinrich. Eu tenho foto desses filha da puta aqui, ó. Esse aqui é o Reinhard Heinrich e esse aqui é o Hermann Göring. Os nazistas, fela da puta. Essa carta do Göring, que é esse fela aqui, por Heinrich, marcou o início de uma das maiores atrocidades da história moderna. Então, 31 de julho, o Hermann Göring mandou uma carta por Reinhard Heinrich, esses dois caras que eu mostrei para vocês aí. Esse é o Göring, esse é o Heinrich, para que ele começasse a executar, né, e ver os meios necessários para que executasse uma das maiores atrocidades da história moderna, né, que seria a solução final, né. No início ali da década de 40, a Alemanha nazista procurava uma solução, que eles chamavam de solução, para a chamada questão judaica, porque eles tomavam os territórios e depois eles falavam, pô, como é que a gente faz agora? Tá cheio de judeu lá dentro, tem que tirar judeu, tem que tirar essa galera desse território aí que a gente tomou. Então tem que arrumar um negócio aí, tem que ter uma solução para os judeus. Pouco se fala, mas inicialmente os planos eram... tinha um projeto chamado Projeto Madagascar, e a ideia era... Deixa eu tirar esses merda aqui, pode até dar problema no meu computador. A ideia era mandar todo mundo para a ilha de Madagascar, todos os judeus da Europa para a ilha de Madagascar. Só que era um problema logístico tremendo, deportar todo mundo, fazer com que eles chegassem lá em Madagascar e depois garantir que eles não saíssem de lá, era complexo e tal. Então essa carta que o Göring mandou para o Heinrich era no sentido de encontre uma solução para isso aí. Tá? Então, como era inviável o projeto Madagascar, eles começaram a testar outras coisas, ver o que podia fazer e tal. Então, o Göring, que era um dos principais líderes nazistas, tá? Quando ele viu uma carta dessa, essa carta tem um poder tremendo. Todo recurso que ele precisasse para executar, o Heinrich teria. Então, quando ele recebeu a ordem de preparar e implementar um plano, solução final, ele tinha que coordenar aí todas as ações do próprio governo, departamentos do governo, exército, tal, toda a tecnologia, toda a logística necessária para executar o plano, que envolvia, já que eu não conseguia jogar numa região e abandonar lá, então a gente vai ter que deportar para algum local onde a gente extermine. Nesse local de destino, a gente mata todo mundo. Quando o Heinrich recebeu essa carta, ele convocou a conferência do Wannsee, que é WANNSEE, em janeiro de 42. Ali os altos oficiais nazistas ficaram ali discutindo e detalhando a implementação do genocídio, tá? Vários testes iniciais foram feitos para ver se a execução seria mecânica, como que ia ser, como que ia acontecer o tal do extermínio, tá? Tentaram inicialmente usar caminhões, usando o cano de descarga do caminhão para matar sufocado. Os métodos não eram muito adequados, foram se aperfeiçoando ao longo do tempo e terminou na construção dos campos de extermínio, tipo Auschwitz, Treblinka, Sobibor e vários outros que tinham na Europa. E essa solução final resultou na morte de aproximadamente 6 milhões de judeus. Outros grupos também foram alvo, tipo cigano, prisioneiro de guerra soviético, europeu, os opositores políticos, jornalistas. E as atrocidades cometidas nesses campos de extermínios incluíam câmara de gás, experimento médico, lembra do Dr. Mengele? Fuzilamento em massa. Com o fim da guerra, muitos dos responsáveis ali pelos crimes da solução final foram julgados lá no tribunal de Nuremberg. O Hermann Göring
E o Heinrich e outros líderes nazistas enfrentaram as acusações de crimes contra a humanidade. O Göring se suicidou antes da execução, quando estava preso, e o Heinrich foi assassinado em 1942. Além dos 6 milhões de judeus assassinados, se estima que cerca de 5 milhões de outras vítimas foram exterminadas também. E entre elas estavam aproximadamente 1,5 milhão de crianças. E o impacto desse genocídio, que iniciou num dia como hoje, numa carta solicitando os preparativos para isso, o impacto disso ecoa até hoje. Ou seja, esta carta do Göring foi uma das coisas mais sombrias da humanidade, porque isso ficou registrado. Você vê, o mongol matou 50 milhões. O comunismo, os russos, a estimativa é de mais de 100 milhões, só em tempo de paz. Mas registro, assim, só os nazistas fizeram. E chegou a gente até hoje, esses registros assim secos, demoníacos, históricos, dessas atrocidades, né? O alemão muito criterioso, né? Aí tá aí a carta inicial de tudo. Aqui são um exemplo, né? Detenção de judeus lá em Baden-Baden, outro campo. Isso aqui é novembro de 1938. E isso aqui aconteceu após o pogrom de 1938. Você vê, a guerra nem tinha começado. E eles já estavam aí em movimento de expulsão dos judeus dos territórios. Aqui é uma fila para documentação, seleção, triagem em Auschwitz. Todo mundo nessa fotografia aqui estava sendo separado para a morte. E aqui é uma das execuções em massas na Polônia. Tem um massacre na floresta de Katyn, na Polônia, que horrível, né? Prenderam todos os oficiais do exército polonês e os russos mataram todos eles de uma vez só numa floresta e colocaram a culpa dos nazistas. Aí os nazistas falaram assim, não, peraí, isso aí não fui eu não. Aí os nazistas abriram uma investigação internacional para provar que não tinha sido eles, para provar que tinha sido os russos, né? E aqui, ó, esse é um caminhão, é um caminhão alemão, uma Girus Deutz, D-E-U-T-Z, uma Girus, que eram os caminhões que eles utilizavam para deixar o motor funcionando e o cano de descarga sendo conduzido por um tubo, por uma sala fechada, para matar o pessoal sufocado. No começo era assim. E esse aqui foi o primeiro livro que eu li sobre esse assunto, do Heinz Horn, da A Ordem Negra. E aqui tem uma passagem que eu nunca mais esqueci, essa passagem. Quando eles começaram a fazer os testes das execuções, eles tinham muita integração com os russos, porque o russo já tinha campo de extermínio. O russo estava mais avançado na tecnologia de extermínio do que os nazistas. Tem que lembrar que ali, anos antes, entre 1933 e 1934, já tinha acontecido na Ucrânia o Holodomor, morreram ali os 3 milhões de ucranianos de fome. Você já tinha acontecido todas as perseguições da Revolução Russa de 1917. Então, entre 1917 e aqui, os anos 40, meu Deus, tem 3 décadas de experiência russa em matar gente. Então, os nazistas foram atrás de tecnologia russa de execução. E as passagens interessantes aqui, sob o ponto de vista histórico, claro, são coisas demoníacas, é que quando convidaram o Heinrich, esse filho da puta aí, para assistir uma execução, ele passou mal. Não aguentou ver. Aí você percebe que esses caras que mandam matar, eles não têm
culhão para fazer o negócio, né? São uns cagões, uns frouxos, uns bosta, né? Uns calça borrada, né? Como a gente vê até hoje. Tá cheio disso, inclusive perto da gente. Um monte de cagão de bosta, né? Aí, ele conta também nesse livro, tem disponível, se vocês quiserem comprar, tem por aí, sobre como que eles chegaram no Zyklon B, que foi o elemento químico lá, a composição química, que era uma coisa agrícola, né? Que foi o que era utilizado aí nos campos de concentração como uma coisa mais eficiente para matar sufocado. O Zyklon. Terrível, 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 terrível. O momento da história que a gente não pode, de maneira nenhuma, deixar de falar. Tem que lembrar sempre, tá? Tem que sempre lembrar, tá? E, inclusive, os nazistas não foram buscar inspiração nos soviéticos? Foram. Os soviéticos não tinham experiência disso nos seus campos de concentração, lá naquela região terrivelmente da Sibéria fria, os seus gulags. Esse espírito soviético existe até hoje. Está lá na Venezuela. Está aqui no Brasil com o governo atual. Você não vê eles reclamando de nenhum desses massacres feitos por quem eles apoiam. Você viu o governo brasileiro falando alguma coisa dos terroristas que tacaram uma bomba num campo de futebol com as crianças jogando futebol lá em Israel? Os drusos? Para ele, judeu não é gente. Qualquer um que for do outro lado não é gente. Nem druso. Quem é druso? Não tem humanidade nenhuma. Se for pela vitória política, pode matar. Tá tendo um monte de morte na Venezuela. E aí? Você tá vendo o governo brasileiro falar? Ele fala, sabe o que ele fala? As eleições foram pacíficas. Já morreu um monte de gente. Isso para eles é nada. Esse espírito que a gente conta da história e a gente se assusta, ele está presente hoje. E aí? Qual foi que emoção causou no Lula, no Xandaré? Que emoção causou no Flávio Dino, no Capelli, a morte do Clezão? Nenhuma. O fato dele ser inocente, estar afastado da família, passando mal. O Xandaré vai lá e fala assim: vai morrer na cadeia, meu amigo. Não vai ter tratamento médico, não. Não adiantou lá 11 pedidos. Tem consequência? Não. Então vai fazer de novo. E vai escalar. Esse espírito assassino, demoníaco, está presente hoje. Para a gente abrir o olho. A gente não está lidando com o opositor político. Não. Eles querem o nosso extermínio. Quantas vezes nós vimos aí? Temos que extirpar essa gente. O que você acha que eles estão falando? O que você acha que eles fariam se eles pudessem fazer tudo?